atividades elas sejam feitas de forma temporária e que sejam testadas, né? Que se ouça os pedestres, que se escute os comerciantes, né? O comércio ganha sensivelmente quanto mais pedestres a gente tem. Aliás, fazendo um parênteses, em geral, os comerciantes não gostam quando se reduz a área de estacionamento próximo às lojas. Só que já se comprovou por pesquisas que, quando a gente proporciona uma área para pedestre, muito mais vendas acontecem. Tá? Então, às vezes, nós temos alguns modelos, e é muito importante a gente trabalhar com a ideia de stakeholders, porque muitas dessas propostas de cidades sustentáveis, elas agradam alguns públicos, elas desagradam outros públicos. Mas tudo precisa ser orquestrado, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar, numa visão sistêmica, todos os ganhos de uma intervenção. Então, a ideia é o uso misto do solo, né? Essa é a principal ideia que a gente propõe para cidades sustentáveis. Bom, divisão das viagens no Brasil por mobilidade. Então, vejam que a gente já tem 43% das viagens no Brasil já são feitas por modos ativos, tá? Que é a pé e bicicleta. Ou seja, não estamos tão mal assim, né? Nós temos 25% das viagens feitas por veículos automotivos. Tá? O que acontece é que um veículo automotivo ocupa muito mais espaço do que um pedestre ou uma bicicleta. Se nós formos ver os números, um pedestre vai ocupar menos de 1 metro quadrado, né? A bicicleta vai ocupar menos de 5. O carro vai ocupar 20. Então, quando a gente olha aquelas fotos de congestionamentos, a gente pensa, puxa, todo mundo vai de carro, né? Todo mundo teve a mesma ideia. Mas, na verdade, é porque a ocupação do carro é muito maior. Então, isso gera um impacto muito grande. Claro, ainda precisamos fazer muito mais incentivos para a modalidade a pé e bicicleta, mas já estamos em um caminho nessa direção. Bom, aqui eu trago muito rapidamente, não vou entrar nos princípios de DOTS, né, mas nós já temos essas orientações, que é o desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Existem métricas, existem questões muito detalhadas de como fazer essa implantação, de como fazer esse acompanhamento. Tá? Então, isso não é preciso reinventar a roda, né? Já temos esses mecanismos que eles preconizam, basicamente, caminhar, pedalar, conectar, o transporte público, o misturar, como falamos, o adensar, o compactar, e o mudar, né? A mudança de hábitos. Bom, o que é fundamental? Que tipo de cidade nós queremos? Essa é a pergunta fundamental a ser feita. Aí, depois, no slide seguinte, também entro em alguns detalhes a respeito disso. É muito importante fazer esse levantamento de quais são os recursos internos, né, acreditando num desenvolvimento baseado em recursos endógenos, o que a cidade sabe fazer, qual é a vocação da cidade, quais são os saberes, as competências que existem, qual é o ethos dessa cidade. E fazer esse levantamento, tá? A partir disso, olhar para fora, evidentemente. Precisamos acompanhar as tendências, precisamos saber quais são as perspectivas em termos de futuro, de emprego, de tecnologia, né? Mas como nós vamos aproveitar o que já sabemos? Nós não vamos reconstruir nossas cidades do zero. Nós precisamos alavancar a partir dos recursos, dos conhecimentos e das pessoas que nós dispomos. Né? Então, a partir desse olhar, do que a gente sabe fazer, mudar para a nova situação. E qual é essa nova proposta? Eu trago aqui um pouquinho a diferença, muito rapidamente, depois eu deixo os meus contatos, caso alguém se interesse pela discussão do tema.